Aleluia, a graça e a paz do Senhor Jesus, igreja de milhares, amém? Cri, por isso falei, amém? Estamos aqui no nosso 13º dia do jejum, amém? Neste sábado, onde você vai receber uma palavra da parte do Senhor, que vai ajustar esse caminho para a sua vitória, para aquilo que o Senhor chamou você para conquistar, para aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração como encargo de oração, amém? Você estava participando agora há pouco, da oração aí no Instagram, da rede, dos nossos pastores, a rede do pastor Adriano, a rede do pastor Ronaldo, a rede aí do obreiro Thales, a rede do obreiro Rafael e a rede da pastora Ludmila, amém? Então você veio lá desse momento de oração e nós vamos começar declarando a palavra, Então o texto bíblico do 13º dia é o que está lá no capítulo 128 de Salmos, verso 1 e 2, onde está escrito: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Amém? E vamos fazer uma confissão juntos, amém? Eu quero que você repita logo após mim, aí na sua casa, amém? Se você não estiver de pé, levanta aí, amém? Para você estar nessa posição aí da oração, só para declarar a palavra, daqui a pouquinho você senta, tá bom? Então diga assim: eu sei que sou abençoado por temer ao Senhor e andar em seus caminhos. Por isso comerei do fruto do meu trabalho e serei feliz e próspero. Até os filhos dos leões sofrem fome, mas eu não tenho falta de nada, porque busco o Senhor. A minha língua celebrará a justiça do Senhor e o seu louvor todos os dias, porque Ele tem cuidado de mim. Amém? Aleluia, glória a Deus. Agora você pode se assentar. Eu quero ler com você um texto hoje, numa versão bíblica que a gente não costuma usar, na versão revista e corrigida, mas vai ter aí na tela também, lá em Marcos capítulo 11, do verso 22 ao 24, amém? Marcos 11, do verso 22 ao 24, onde está escrito: E Jesus respondendo disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo: tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-los-eis. Amém? Aleluia. Daqui a pouco eu quero mostrar um detalhe muito importante a respeito desse texto, mas desde já, para estimular a sua fé, nós estamos compartilhando hoje a lição 13 do 13º dia, cujo título é Declare a Palavra. Amém? Declare a Palavra. Por isso, desde já, para estimular a sua fé, eu quero falar para você o seguinte: não importa a respeito do que você esteja orando, apenas creia e você vai receber o que você pediu. Amém? Essa é a promessa do Senhor, lá em Mateus 7, inclusive, também. Então, o padrão de Deus sempre é o seguinte: primeiro você crê, depois você recebe. E deixa eu te falar um detalhe aqui muito importante nesse tempo de oração. A Bíblia, ela não diz que nós temos que sentir que nós recebemos, entendeu? Não é uma questão de sensação. Às vezes tem irmão que fala o seguinte, fala: pastor, eu estou crendo, eu estou aqui perseverando, mas parece que eu não sinto que eu recebi ainda. Não é uma questão de sensação. Então todos nós temos que aprender a maneira como Deus faz as coisas. E Deus, Ele opera pela fé. Sem fé é impossível nós agradarmos o Senhor.
Essa é a palavra do Senhor, que Paulo disse lá em Romanos também. Então a palavra de Deus diz também, lá em Marcos capítulo 2, que numa certa ocasião, desceram um paralítico pelo telhado, você lembra? Os amigos dele desceram ele pelo telhado, assim na frente ali, onde Jesus estava pregando, era uma casa cheia, né, que estava lotada. E apesar de todo o trabalho, né, que eles tiveram ali, tiveram que quebrar o telhado, uma cena inusitada, né? Eu fico imaginando como que ficou o dono da casa vendo aquela situação, né? Mas ele viu que era um milagre, né, que as pessoas estavam querendo ali. Só que a Bíblia diz, depois você pode conferir lá em Marcos 2, que o Senhor os olhou e não os viu por aquilo que eles fizeram, mas viu a fé deles. Depois você verifica isso no texto. Então o que o Senhor está procurando é a fé. O que o Senhor olha é a fé, entende? O Senhor nem olhou, deu grande destaque, né, a todo esse episódio, essa cena inusitada, incomum, né, de alguém quebrar um telhado para entrar lá na casa, lá para poder alcançar ali o pregador, para poder receber a oração, para poder receber o milagre. Não, o Senhor, a Bíblia diz que Ele viu a fé deles. Ele viu a fé. É isso que o Senhor vê. Então o Senhor não está querendo ver a sensação, o Senhor não está querendo ver, de repente, o seu sacrifício para poder chegar lá naquela situação, porque foi um sacrifício, imagina, erguer um paralítico para cima de um telhado, depois quebrar o telhado, depois descer com segurança esse paralítico pelo telhado. Olha o trabalho que dá. Deus não viu o Senhor Jesus não viu esse trabalho, Ele viu a fé deles. Por isso entenda, nós precisamos de crer que já recebemos, então nós teremos o que nós buscamos. Por isso, uma outra coisa ainda, não uma última coisa, uma outra coisa ainda, sobre essa questão da fé, é a fé que atrai a atenção do céu. Sabe, é você crer, é isso que atrai, entende? Eu sei que, ainda mais na cultura que nós fazemos parte, até a nossa própria origem, né? Nós como brasileiros, como latinos, né? Somos às vezes muito emotivos, né? Emocionais. Então não é uma questão de sensação. E deixa eu te falar algo que talvez pode até chocar você um pouco, né? Deixar você até um pouco assim impressionado, né? Então entenda, o diabo, o inimigo, ele age na esfera das emoções. Entende isso? Então o diabo age na esfera das emoções, mas Deus age na esfera da fé. Entende? Então, e eu estava falando agora há pouco, outro dia, aliás, né, sobre as lives que o pastor Luiz tem feito às 9 horas da noite, né? E a gente fez a nossa programação para justamente, se é possível, você acompanhar essas lives das 9 horas da noite. Que é logo depois da nossa, né? Por isso que eu não posso me atrasar aqui. Mas vendo, né, essas lives que o pastor Luiz tem convidado, né, gente conhecida aí do Ministério de Louvor, pregadores e tal, é impressionante como é que homens de Deus, né, irmãos do Ministério de Louvor, quando eles contam a respeito do chamado deles, sabe, você vê que é tudo gente simples, é gente que simplesmente creu, entende, no chamado e respondeu. Não é uma questão de experiência sobrenatural, é uma questão de uma disposição de uma fé simples, entende? Muito bom, né? E isso me marcou especialmente na live que o pastor Luiz fez com o pastor André Valadão, né? Do Diante do Trono. Então, veja bem, não seja guiado pelas emoções, entende? Mas ande em fé, ande em fé. Então Deus nos deu emoções, nós podemos até desfrutar dessas emoções, mas nós não podemos ser guiados por elas, por essas emoções. E também a gente não deve andar por vista, pelo que nós vemos. Então muitas pessoas, não sei se você sabe, mas já aconteceu assim, catástrofes do tipo seguinte: a pessoa ir e pular numa piscina e morrer. Como assim, pastor? Afogada? Não, estava vazia, entende? A nossa vista, a nossa visão pode nos enganar. Às vezes a pessoa viu de longe e falou: olha, o tanto que a água está limpinha, vou correr, vou dar uma de ponta. Chegou lá, deu uma de ponta na piscina vazia. A pessoa teve um traumatismo craniano e morreu. Então, você percebe como é que a nossa vista pode nos enganar. Pode nos enganar. Não tenha dúvida disso. Os nossos sentidos podem nos enganar. As nossas emoções podem nos enganar. Percebe? Você já viu? Eu tenho certeza que você já teve momentos que às vezes você está num lugar, talvez assim, tipo numa chácara, um lugar assim mais distante e tudo, e você escuta um barulho, parece que você viu alguma coisa, e quando você vai lá conferir, cria coragem para ir, ou chama alguém para ir com você, o que era? Nada. Nada demais. Né? Causou aquele pânico, né? Aquele barulho, né? Aquela coisa assim, fala, gente, eu acho que está parecendo ter alguém aí e tudo, e quando você vai ver lá,
é só um gato, né, mexendo lá no lixo. E não é nada demais. Só que a sensação que você teve, né, por causa dos seus sentidos, foi de que aconteceu uma calamidade. Percebe como é que as sensações podem nos enganar, né? Os nossos sentidos, né, podem até provocar tragédias. Então entenda, fé é crer que você já recebeu e então ter o que você buscou. Isso é que é fé, entende? Mas sempre falando, né? Então o milagre, às vezes, é como se fosse a gestação de um bebê. O próprio Senhor Jesus usou essa ilustração nos evangelhos também. É concebido num dia, mas só nasce 9 meses depois. Não é assim? Entende? Então tem milagres, né, que são justamente esse tipo de gestação espiritual, como se tivesse um ventre espiritual. Você concebeu isso um dia, Deus te deu uma palavra, né, e liberou fé no seu coração, e você crê naquilo, apesar que a sua vista diz o contrário, apesar que as circunstâncias parecem falar justamente, né, o contrário, mas você está crendo, você está gestando aquilo. Amém? Agora voltando para o texto que a gente leu no início, de Marcos 11, do verso 22 ao 24, eu quero que você observe um detalhe, que é o seguinte: tem algo interessante nesse texto aqui, entre os versos 22 e 24. Esse texto menciona 3 vezes falar e apenas uma vez crer. Isso na versão revista corrigida. Entendeu isso? Na versão revista corrigida, né? Então, quando Jesus estava respondendo, né, disse o seguinte, né, no verso 22, né? Verso 22. Eita, cadê? Deixa eu ver aqui que eu me perdi aqui na minha Bíblia. Pronto, voltei. Me encontrei. Marcos 11, 22. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus. Amém? Isso aí no verso 22. Aí ele diz no verso 23: porque em verdade vos digo que... Aí ele começa a falar: qualquer que disser, né, no verso 23, primeira vez, a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer uma vez, amém? Mas não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, segunda vez, que ele está falando sobre dizer, né, sobre falar. Tudo que disser, terceira vez, lhe será feito. Entende? Então, foram quantas vezes que apareceu a palavra aí, relacionada a falar? 3 vezes. E relacionada à palavra crer? 1 vez. Entende? Por isso, deixa eu te falar algo, né, curioso aqui, que talvez você nunca percebeu, nesse texto conhecido, que de repente você até é familiarizado com ele. Creia 1 vez, mas fale 3 vezes. Entende? Ah, pastor, isso é uma fórmula? Não, não é uma fórmula, tá bom? Isso aqui é só um princípio espiritual. Eu só estou mostrando para você que a fala, você falar o que você crê, é algo que você vai fazer várias vezes. Não estou dizendo que são 3 vezes, né? Tem coisas que eu estou falando que eu creio, meu irmão, que eu já perdi as contas já. Igual, por exemplo, que a gente diz que, né, nós somos uma igreja de milhares, né? Fomos chamados para ser uma igreja muito grande. A graça e a paz, Senhor Jesus, igreja de milhares. Você viu o que eu falei aqui? Meu irmão, eu já falei muitas vezes. Eu estou querendo mostrar para você que o princípio, creia 1 vez e fale 3 vezes. Então você fala mais, você fala muitas vezes, entende? Agora, não se esqueça, não é suficiente apenas crer no coração, você tem que abrir a boca e falar. Por isso, né, do tema do nosso jejum, eu criei, por isso falei, amém? Que foi o que Paulo disse lá em 2 Coríntios, né, no capítulo 4. Depois você pode conferir, a gente já pregou sobre esse texto bíblico também. Então, uma vez que nós cremos, nós temos que falar. A nossa fé é liberada pelas nossas palavras. Amém? Se a fé não for falada, ela fica retida, ela fica limitada, ela fica restringida. Entende? Não é que você não tenha fé, não é que você perdeu a fé, mas ela está restringida. Você libera a fé, entende? Para romper esse poder que está dentro de você, que fez você acreditar naquilo que você tem orado, é quando você fala. A fé fala. Eu criei, por isso falei.
Eu criei, por isso falei. Por isso que a gente tem que falar a palavra de Deus a todo tempo, para estar liberando a fé da maneira correta, falar a palavra. Então é muito importante, sabe? Eu espero que você esteja percebendo, especialmente nesse jejum, a importância da sua fala, a importância do que você diz, né? Diga sempre a palavra de Deus e proclame repetidamente aquilo que Deus liberou como fé no seu coração. Se você crê, você fala. Se você crê, você fala. Sabe, uma coisa que a gente fala para os irmãos desde o início da videira a respeito da célula, que é algo que de tempo em tempo a gente tem que ajustar, que tem irmãos que se esquecem, né? Aqueles irmãos que fizeram recentemente o CTL, né? Por isso que é importante você fazer o CTL, Curso de Treinamento de Líderes. Amém? Então, na primeira matéria, né, que a gente fala sobre o manual, né, da visão, né, do pastor Luiz, a gente dá detalhes, né, sobre a forma prática, né, de nós liderarmos a célula. Nós estabelecemos o seguinte, que logo no início da célula, no primeiro mês da célula, tem que estabelecer a data de multiplicação. Entende? A gente até estimula os irmãos, até de repente fazer um quadro, pôr numa moldura, né, escrever lá, digitar lá e tudo, data da multiplicação dessa célula. Eu sei que eu estou falando isso para alguns irmãos, tem alguns irmãos que às vezes nem se lembrava disso, né? Que faz isso então, meu Deus do céu. Se tiver um líder da Videira Recife que tem essa data já, sabe, emoldurada lá e tudo, você me procura que eu preciso te dar um prêmio de presente. Aí por que a gente orienta os líderes a fazer isso? Eu criei, por isso escrevi. Entende? Aí você fala, pastor, mas não eu criei, por isso falei. Sim, mas o quadro está falando, entendeu? A data da multiplicação da célula está falando, você está dizendo, né? Eu estou no pé dos pastores, né? Porque até hoje não me entregaram, a data limite é nesse domingo, né? No 14º dia do nosso jejum, sobre os alvos de multiplicação da célula. Nós temos 2 datas nesse ano, inclusive, para a nossa festa da colheita. Então tem células que vão multiplicar, né, até ali em junho, outras vão multiplicar até o começo de dezembro, se eu não me engano, mas a gente tem uma data para isso. Então eu falei para eles, olha, eu quero o alvo, né, as células que não vão se multiplicar nesse semestre, eu quero saber quantas pessoas elas vão chegar. Entende? É uma atitude de fé, nós temos que ser coerentes com o ensino da palavra. Eu criei, por isso falei. Porque se ninguém fala, porque às vezes tem irmão que fala assim, não, pastor, mas a célula é um organismo, é algo assim, é vivo, não dá para a gente definir. Meu irmão, mas dá para crer. E quem crê, fala. Quem crê, diz. E a maneira da gente sustentar a nossa fala é dizendo lá, entendeu isso? Então esse painel, de repente, né, tem algumas células que fazem até um painel, né, que coloca lá um mural de aviso e tudo e tal. Você pode até não ter um painel aí onde acontece a sua célula, às vezes o anfitrião não deixa, mas, meu irmão, você tem que fazer pelo menos isso, sabe? A moldura da data da multiplicação lá, escrever, tá dito. Toda vez que os irmãos for participar da reunião das células, vão olhar e falar, eita, vai ter que multiplicar esse dia aí, está chegando perto. Cadê o povo? Aí você vai falar, não, Deus já mandou, Deus já enviou. Que líder de célula que nunca orou por uma cadeira vazia? Cadeira dura de coração, né? Assim, eu já orei demais, irmãos, eu fui líder de célula, entende? Então, essa tem que ser a nossa postura da fé. E deixa eu te falar algo interessante a respeito do próprio Senhor Jesus. Muito bom quando a gente mostra o Senhor Jesus praticando, né, aquilo que a gente está ensinando para os irmãos. Então, deixa eu te dizer, desde já, Jesus, ele fazia a confissão antes de fazer o milagre. Está entendendo? Então, Jesus confessava algo relacionado ao milagre que estava para acontecer. É como se Jesus estivesse fazendo como Paulo falou. Jesus primeiro confessava, né, eu criei, por isso falei. Então ele falava para depois fazer o milagre. Primeiro a gente fala o milagre, para depois o milagre ser feito. Amém. Eu sei que a gente gosta de esperar o inverso, né? Infelizmente. Vez ou outra tem alguns irmãos que me procuram e falam assim, pastor, é o seguinte, estou orando por algo, eu não vou contar ainda não. Mas quando Deus fizer, eu vou testemunhar. Entende? Tem irmão que gosta de guardar o mistério. Aí ele acha que está exercendo fé dessa maneira. Ele até pode estar crendo. Mas, meu irmão, a fé do Novo Testamento, da Nova Aliança, é você falar antes de acontecer. Entende isso? Não é falar depois. Não é testemunhar depois. Amém? Então veja, por exemplo, a ressurreição de Lázaro.
Então, nessa situação, qual que foi a primeira coisa que o Senhor disse? Vamos lá para João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Vamos lá para o verso 25. João 11, 25. João 11, né, é tido como um capítulo, aí, o capítulo da ressurreição de Lázaro. Amém? Você sabe da história. Então, o capítulo aqui, se você tiver uma Bíblia de papel aí na sua casa, né, uma Bíblia impressa, né, geralmente vem com esse título aqui, ó. João 11, aí está escrito: a ressurreição de Lázaro. Amém? Então, colocaram esse título, né, depois que a Bíblia foi escrita, né, porque esse aqui não faz parte da Bíblia, colocaram o título para ajudar a gente ter uma noção do capítulo, tá bom? Esse aqui foi colocado posteriormente. E de certa maneira ajuda, né? Então no título aí de João 11, no verso 1, no título está a ressurreição de Lázaro. Mas deixa eu mostrar para você aqui o verso 25. Então o que Jesus disse no verso 25? Olha aí. Disse-lhe Jesus, o que Jesus disse? Eu sou a ressurreição e a vida. Amém? Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus estava confessando. Jesus estava declarando: eu sou a ressurreição e a vida. Amém? Só que aí, depois disso, alguns versos depois, está escrito, lá no verso 41. Vamos ler a partir do verso 41. Então no verso 25 ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Mas olha só no verso 41. Tiraram então a pedra, e Jesus levantando os olhos para o céu disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Entende? Só que esse capítulo, ele é cheio de detalhes. Por isso que no verso 25, primeiro Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Mas aí depois, versos depois, aquelas mesmas pessoas que ouviram Jesus falando: eu sou a ressurreição e a vida, eles viram Jesus chamando Lázaro para ressuscitar. Entende? Então primeiro Jesus falou: eu sou a ressurreição, para depois ele fazer o milagre da ressurreição. Percebe? Essa foi a prática do Senhor Jesus. E é interessante que o Senhor Jesus, ele nem tinha morrido ainda, mas ele já declarou: eu sou a ressurreição. Amém? Porque muita gente pode falar, mas espera aí, é porque Jesus ressuscitou, ele é a ressurreição. Mas você está vendo que Jesus falou que era a ressurreição antes de ter morrido? Antes de ter ressuscitado? Percebe a caminhada de Jesus? Então, Jesus, ele estava certo, ele estava seguro de quem ele era. Nós também precisamos ter completa convicção de que nós somos nova criação. Então, eu não espero ser, mas eu já sou nova criação, nova criatura em Cristo Jesus. Diga amém, por favor, aí na sua casa. Amém? Então, porque o Senhor Jesus disse que ele era a ressurreição e a vida, então a ressurreição e a vida manifestaram e Lázaro foi ressuscitado. Amém? Primeiro você fala, você confessa o milagre, para depois ver a manifestação do milagre. Entende? Por isso que você, como um bom líder, a partir de agora, eu creio, em nome de Jesus, vai definir a data de multiplicação ou a data, de crescimento da sua célula. Você pode até, fracionar isso. Ou não, até o dia tal do mês de maio, a gente vai ter 14 pessoas aqui. Para que no dia tal do mês de junho, na data da multiplicação, a gente faça a nossa multiplicação. Entende? Então, primeiro você fala. Essa foi a postura do próprio Senhor Jesus Cristo. Amém? Então você precisa confessar antes, para depois ver. Quem crê, segundo o Novo Testamento, confessa antes, para depois ver. Então, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18, agora tudo na versão revista atualizada. Amém? 2 Coríntios 4, 18. O que está escrito? Não atentando nós, ou seja, não colocando a nossa atenção, nosso foco, nas coisas que se veem. Mas aonde? Nas que se não veem. Porque as que se veem, que os seus sentidos percebem, os seus olhos naturais veem, são o quê? Temporais, são passageiros, vai passar. Por isso olha para cá, meu irmão, você que está em casa aí, por favor, pare de ficar olhando para o que é passageiro.
e decida ficar olhando, se atentando, focalizando naquilo que é eterno. A sua fé é eterna. A palavra do Senhor é eterna. O Senhor é eterno. Então essa é a orientação do apóstolo Paulo, que nós atentemos, consideremos as coisas que são invisíveis, porque essas que são eternas. As coisas que nós vemos, que são visíveis, são temporárias e passageiras. Então aprenda a ignorar o que você vê com seus olhos naturais, o que você sente com as suas emoções carnais, e comece a confessar as coisas invisíveis, as coisas que são eternas. Porque o nosso Deus, ele é invisível, mas é eterno. Nós andamos por fé, não por vista. Entende? Deixa eu dizer algo que pode parecer estranho no primeiro momento. Mas, meu irmão, aquilo que você consegue tocar, apalpar, a poltrona onde você está sentado, ou a cadeira onde você está sentado, ou o sofá onde você está sentado, ou o colchão onde você está deitado, você acha que eu não sei, tem irmão deitado assistindo a pregação. Pastor, é pecado? Não, não é não, eu só fico preocupado de você dormir, entendeu? Por isso que geralmente eu recomendo para ficar sentado. Então, esse colchão que você consegue pegar, isso tem menos realidade, é menos real do que aquilo que é invisível. Porque foi o invisível que criou o visível. Por isso, o que tem mais poder no final das contas? O que vai prevalecer? O visível ou o invisível? O invisível. Amém? E para andar no invisível é pela fé, porque não é pelo que vê. Amém? É pelo que crê. E a fé no invisível envolve declarar, confessar, dizer. Agora, um outro exemplo de Jesus praticando o que a gente acabou de dizer está lá em João capítulo 9, no verso 5. João 9, 5. Vamos lá. João 9, 5 está escrito: João 9, 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. O que Jesus falou? O que Jesus declarou? O que Jesus confessou? Ele confessou o quê? Eu sou a luz do mundo. Então observe, Jesus não fica falando as coisas em vão, não. Jesus é Deus, é a palavra de Deus. Amém? Então ele diz: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Verso 6. Dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou o quê? Vendo. Ele voltou vendo. Então observe, aquele homem ele era cego de nascença. Porque ele era cego de nascença, ele vivia em trevas, ele não via a luz. Mas agora o Senhor está prestes a dar a ele a visão da luz. Só que antes do Senhor Jesus dar a visão da luz, ele fala: eu sou a luz. Ele confessa primeiro. Ele diz primeiro. Ele confessa o milagre antes de fazer o milagre. Por isso, meu irmão, confesse o que você crê, para depois você ver. Entende? Ver para depois confessar, meu irmão, isso aí um ímpio consegue fazer. Entende? Não, pastor, não vou falar nada, porque só quando acontecer que eu vou dizer: meu irmão, essa não é a fé do Novo Testamento. Entende? Não é assim que Jesus fazia. Jesus falava antes, para depois se manifestar. Eu estou mostrando para você. É impressionante. Então, veja bem, o Senhor, Ele não disse que era o pão da vida, o que de fato Ele era, e nem declarou que era a água da vida, o que Ele fez em outro contexto, mas Ele disse que era a luz, porque essa era a necessidade daquele momento. Entendeu isso? Então Jesus, Ele confessava o que era necessário naquele momento. Por isso que Deus tem vários nomes, já viu isso? Então o Senhor, Ele é Jeová Rafá, porque Ele é aquele que te sara. O Senhor, em certo momento da sua vida, você não precisa, não é de Jeová Rafá. Tem alguns irmãos que estão me assistindo agora que não precisa, sabe, de ver o Senhor como Jeová Rafá, mas de ver o Senhor como Jeová Jirê, porque é aquele que provê. Mas o Senhor também tem esse nome? Sim, Ele tem vários nomes. Ele é, por isso que Ele diz: eu sou.
Ele é aquilo que você precisa. E aquilo que você precisa é o que Ele vai alimentar a fé primeiro no seu coração. E é o que você tem que declarar antes de poder ver o seu milagre. Por isso, antes de curar o cego, o Senhor fez a confissão de que Ele era luz. Ele não chegou no cego e falou: não, eu sou o pão vivo que desceu do céu. O que tem a ver Jesus ser pão com a necessidade de alguém ver a luz? Não, Ele falou: eu sou a luz, para suprir a necessidade daquele que não via a luz. Entende? Então Ele confessava de acordo com a necessidade. Por isso, meu irmão, eu digo para você: você nunca verá a menos que você confesse. A menos que você confesse. Nós somos feitos à imagem de Deus. E se o Senhor fez a confissão antes de ver, nós temos que agir da mesma forma. É assim que Deus faz desde sempre. Você lembra lá no início da criação? Né? Outro dia, em alguma das ministrações, eu comentei sobre isso. Havia trevas. O que Deus disse? Uau, que trevas, está tão escuro. Foi isso que Deus disse? Não. Ele viu as trevas e declarou o quê? Haja luz. Ele não falou o que via, ele falou o que cria. E por falar o que cria, aquilo veio à existência. Amém? A luz prevaleceu. E falando da nossa posição em Cristo, eu quero que você abra lá em Hebreus capítulo 10, verso 11. Vamos acompanhar aqui, Hebreus 10, 11. Vamos ler os versos 11 e 12. Amém? Está escrito: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Amém? Agora veja bem, Paulo falou em Efésios que nós estamos já assentados com Cristo. Então a nossa atitude tem que ser a mesma de Cristo. Porque onde que Cristo está? Cristo está na posição do trono. Cristo está assentado. Assentado por quê? Acabou o serviço. A obra foi consumada. Por isso que a gente lembra disso constantemente. Todos os dias, o pão e o cálice, que é o sinal da vitória, da obra consumada de Cristo Jesus. Então o que Cristo fez? Ele, assentado, na mesma atitude dele, nós também agora o quê? Descansamos e aguardamos que os nossos inimigos sejam colocados debaixo dos nossos pés. Essa é a atitude de Cristo. Cristo está assentado e Cristo está aguardando. Porque já está definida essa vitória, assim como já está definida a sua vitória. Essa é a atitude de quem está sentado no trono. Você está sentado no trono. Viva como se estivesse sentado no trono, porque você está assentado no trono. Foi o que o texto bíblico disse aqui em Hebreus. Ele ofereceu para sempre o quê? Um único sacrifício. Está aqui o pão e o cálice. Ele ofereceu para sempre um único sacrifício pelos pecados e assentou-se à destra de Deus. Ou seja, ele fez a obra se consumou, agora ele senta. Senta para quê? Ele apenas está esperando, daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Amém? Essa que é a verdade da palavra do Senhor. Por isso, quando o inimigo se levantar contra você, meu irmão, assuma a atitude de trono. Creia que você está acima dele. E você verá todos debaixo dos seus pés. Amém? Você pode fazer isso aí na sua casa, sentado como você está, dá uma pisada aí. Fala isso: meus inimigos estão debaixo dos meus pés. O inimigo está debaixo dos meus pés. A enfermidade está debaixo dos meus pés. A necessidade financeira está debaixo dos meus pés. Todo tipo de obra maligna contra a minha família está debaixo dos meus pés. Esse vírus está debaixo dos meus pés. Você está fazendo isso, você está pisando aí na sua casa, dá uma pisada. Amém? Para te lembrar, para marcar, né, esse momento. Agora lá em Romanos capítulo 10, no verso 5. Romanos capítulo 10, no verso 5. Está escrito o seguinte, Romanos 10, 5 e 6. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Ok? Viverá por ela. Só que no verso 6 está escrito o seguinte: mas a justiça decorrente da fé, assim, o quê? Assim o quê? Diz. Amém? Assim diz. Então,
existe a justiça decorrente da lei. Quem vive na lei, vive nessa justiça. A justiça da lei são obras. São praticar coisas, não fazer outras coisas, obras humanas. A sua capacidade de fazer tudo correto segundo a lei. Não somos capazes. Precisamos de um Salvador. Só que tem uma outra justiça que é oposta. A justiça decorrente da fé, assim o que? Diz. A justiça decorrente da fé é uma justiça que se manifesta pela proclamação. Crie, por isso falei. Amém? Então, a lei é baseada no fazer, mas a fé se expressa no falar. A fé se expressa no falar. Então, Deus fez todas as coisas apenas falando. Por isso, a obra de Deus é falar. E hoje, Deus quer que a gente atue da mesma forma, dizendo, declarando, falando. Entende? Uma forma também de você entender a diferença entre a lei e a graça, entendendo que aqueles que vivem na lei estão debaixo do espírito da servidão. Então, são como servos que realizam coisas. Então, servos fazem coisas. Mas na nova aliança nós fomos feitos filhos. E por consequência nós fomos feitos reis. Reis e sacerdotes. Então na nova aliança nós apenas falamos porque somos reis assentados em tronos. Imagina, meu irmão, não sei se você, com certeza você já deve ter visto algum tipo de filme, ou às vezes algum tipo de seriado, né? Eu, há tempos atrás, estava assistindo com a minha esposa, não terminei de assistir, um seriado da Netflix, que eu sei que muita gente assiste Netflix também, então eu não sou um pecador, amém? E o nome desse seriado é The Crown, a coroa, fala sobre a coroa britânica, a história lá da rainha Elizabeth, que está viva ainda. O marido dela faleceu esses dias atrás, se não me engano, não sei se foi nessa semana ou semana passada, que era um duque, se tornou depois príncipe, E enfim, quando você assiste um seriado desse que mostra a realidade de um palácio real, de fato, os servos, os súditos, são aqueles que fazem as coisas, entende? Agora, o que um rei ou uma rainha que está sentada num trono faz? Ele faz coisas ou apenas ele diz coisas? Ele faz ou ele apenas fala? Ele apenas fala. Ele apenas diz. Por quê? Porque tem um monte de servo trabalhando para ele. Ele só fala. Entende? Então quem está no trono fala coisas. Diz. Ele define. Ele libera ordens. Ele decreta. Entende? Então, a questão é, você está em qual posição? Amém? Você está na posição de rei. Você foi chamado para reinar. Por isso que Paulo fala lá em Romanos 5, que aqueles que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, Romanos 5,17, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Cristo Jesus. Oh, meu Deus. Vamos lá, vamos ver esse texto. Não ia abrir não, mas vamos abrir com você. Talvez se estiver acompanhando no livro e fala, pastor, não tem no livro. Pois é, porque eu lembrei dele agora. Veja bem, olha o que está escrito em Romanos 5,17. Está aí na tela aí, Júlio? Então, vamos declarar junto, amém? Você aí na sua casa, você fala bem alto para conseguir ouvir daqui. Tá bom? Romanos 5,17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça. Estou erguendo o cálice aqui. E o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Você reina em vida. Porque é bom ler esse texto aqui, porque está falando reinar em vida. Que tem muito irmão que fala, não, pastor, é o seguinte, vou reinar com Cristo lá no futuro, depois dessa vida. Não, você vai reinar agora, em vida. E como que reina? Falando, não é fazendo. E a fala está na graça, amém? Que é onde manifesta a fé. Fazer está na lei, onde manifesta as obras humanas. E aí, você está na lei ou você está na graça? Se você está na graça, está na posição de rei. Se você está na graça, está na posição daquele que fala. Por isso, do trono, você apenas comanda para que as coisas aconteçam. Porque você já está em Cristo Jesus, nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, conforme diz lá em Efésios capítulo 2. Então nessa posição você reina em vida. No livro de Josué,
nós lemos, né? A gente não vai abrir, apenas contar a história para você, para render aqui o tempo. Nós lemos sobre da guerra onde 5 reis cananeus foram derrotados. E eles foram derrotados e presos numa caverna. Depois Josué mandou que os capitães colocassem os pés sobre o pescoço daqueles reis. Isso está lá em Josué capítulo 10, depois você pode observar. Isso nos mostra que uma coisa é derrotar o inimigo, outra coisa é fazer disso a nossa experiência. Entende? Então Josué primeiro venceu, mas depois ele foi lá e pisou os seus inimigos. Olha só o que diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 25. Isso eu quero abrir com você, verso 25 e 26. 1 Coríntios capítulo 15, verso 25. Está escrito: porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo do quê? Dos pés. O último inimigo a ser vencido é a morte. Amém? Então quando o Senhor Jesus ressuscitou, a morte foi vencida. Então o que significa colocar o inimigo debaixo dos nossos pés? Os pés são uma parte do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é a igreja. Nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. Amém? Então isso nos mostra que a vitória já foi conquistada, como na história daqueles reis. Mas agora é preciso colocar o inimigo debaixo dos nossos pés, debaixo dos pés da igreja. Essa é a nossa experiência. Entende? Nós somos os pés. Nós somos parte do corpo. Por isso, lá em Mateus 22, 44 também, olha só o que diz Mateus 22, 44. Está escrito: disse o Senhor ao meu Senhor, né, que é uma citação do Salmo de Davi: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então o Senhor está dizendo que os inimigos foram todos derrotados. Mas hoje, nesse tempo, nesses dias, nesse jejum, nesses momentos de oração, Ele está sendo colocado, todos eles debaixo dos nossos pés, porque nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. O Senhor está sentado no trono e estava aguardando o momento de um inimigo ser colocado debaixo dos pés. Pastor, que momento é esse? Agora! Esse é o tempo, esse é o momento. Estamos colocando os nossos inimigos debaixo dos nossos pés. Então pisa mais uma vez aí, meu irmão. Amém? Aleluia. Mas veja, como reis e sacerdotes, nós não deveríamos, simplesmente orar por enfermos ou oprimidos do diabo. Deveríamos apenas ordenar para que a doença saia, ordenar para que a opressão seja removida, seja retirada. Então deveríamos apenas ordenar. Só que o problema é que não temos usado a nossa autoridade. Então há momentos que nós precisamos de orar intensamente, mas tem momentos que nós precisamos apenas falar como autoridade, determinamos como autoridade. Então quando Moisés estava diante do Mar Vermelho, o Senhor disse para ele: por que clamas a mim? Você lembra desse episódio? Na verdade está lá em Êxodo capítulo 14. Vamos abrir aí, Êxodo 14, 15, amém? Aleluia. Êxodo 14 e 15. Êxodo 14, verso 15, né? Está escrito: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Entende? Posicione-se. Então Moisés estava lá tenso, preocupado, o inimigo vindo, o exército egípcio ali vindo encontrar dele, falou: ah, meu Deus, deixa eu ajoelhar aqui e pedir. Falou: Senhor, não, posicione-se. Você é rei, você tem autoridade. Diga ao povo que marche. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Então o que é esse bordão? O bordão simboliza, é como se fosse esse cetro de autoridade. Já viu isso? Reis, eles têm, tipo um cetro. Então Moisés ali estava nessa posição real, da realeza. Era como se o Senhor estivesse falando para Moisés: Moisés, é igual mãe faz com o menino. Não sei se sua mãe já fez isso com você. Ainda mais quando é rapaz, menino macho, como se diz. O menino chega lá: oxe, maninha, brigou comigo, eu não sei o que eu faço, estou com medo, não sei se eu vou, se eu não vou, que negócio. Boas mães, num momento como esse, ela chega no menino, pega aqui no queixo, e ou ergue de uma vez, ou dá uma batida. Ops, menino, levanta a cabeça, rapaz. Que isso? Posiciona, tu é homem, rapaz. Meus irmãos, que eu ouvi da minha mãe essa história, casa de manhinha, a irmã Isabel, que em breve estará aqui conosco, né, chega agora no mês de maio, não sei se é no meio do mês, mais ou menos, ela vem para passar meu aniversário da Isabela. O meu é 29 de maio, da Isabela é dia 3 de junho, aleluia, lembrei. Então veja,
E eu lembro que era chegar com a moleza, machucou, teve um problema, confusão na escola, com o menino na rua, não sei, se feriu ali e tudo. Sabe, minha mãe fazia igual o Senhor fez com Moisés aqui. Ops, ei, menino, tu é homem, rapaz? Posiciona, que isso? Agora chora, para com isso. Acho que toda criança já ouviu isso do pai ou da mãe. Entende? Por quê? Isso é o pai e a mãe querendo recuperar a dignidade do filho. Por isso, filho de Deus, olha para cá, irmão, irmã, videirianos, recupere a dignidade da sua identidade de autoridade que está no trono em Cristo Jesus. Ergue a cabeça, levanta, posicione-se, amém? Essa é a sua posição do trono em Cristo, acima de todo principado e potestade. Um outro exemplo, quando um policial está vestido com seu uniforme, com a sua farda, ele pode parar um caminhão na frente dele, não é assim? Imagina, Polícia Rodoviária Federal, no meio da rodovia está vindo um caminhão Scania enorme. Se o policial parar ele na frente e erguer a mão, aquele caminhão enorme, que poderia facilmente matar aquele policial, tem que fazer o quê? E o que faz? Ele para na hora, para, porque o cara está fardado, está vestido ali da autoridade. O caminhão, ele tem poder para matar o policial, mas o policial tem autoridade. O que vai prevalecer no final? O poder ou a autoridade? A autoridade. Entende isso? Por isso, meu irmão, talvez você se vê como esse policial na frente de um caminhão enorme de problemas, de tribulações, de lutas, de aflições, de guerras, de batalhas, não é assim? Parece que é um caminhão de problema, pastor. Aí você fala, pastor, parece que é um treminhão. Já viu aqueles caminhãozão grandão que carrega cana de açúcar, que tem muito aqui em Pernambuco? São vários, parece como se fosse um trem, cheio de vagões, né? Enorme. Aquilo é grande? Sim. Aquilo tem força? Sim. Aquilo tem poder? Sim. Parece que os seus problemas é esse treminhão aí. Mas, meu irmão, levante-se. Receba dessa sua farda espiritual. Receba dessas, sabe, da sua armadura em Cristo. Lembre-se que a espada é a palavra. Entende? Você já está vestido do capacete da salvação. Todos os elementos da armadura de Deus são relacionados à obra consumada. Mas a espada que você usa para atacar é a palavra. A palavra. É a palavra da fé, a palavra do Espírito. O caminhão tem poder, mas o policial tem autoridade. Eu sei que você está enfrentando coisas grandes, mas você tem a autoridade do nome que está acima de todo nome que se possa referir no céu, na terra e embaixo da terra, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre. Sabe o que Deus fez com você? Ele delegou a você o direito de usar esse nome. Olha que maravilha. Amém. Agora entenda ainda. O Senhor nos deu autoridade, está lá em Lucas 10, depois você confere. Mas eu quero abrir um outro texto com você, lá em Ezequiel, é o último texto que eu quero abrir com você, a gente já está partindo para o final, né? Prepare aí os elementos da ceia, amém? Lá em Ezequiel, capítulo 37, verso 1, amém? Ezequiel 37, verso 1. Antes da gente começar a ler, deixa eu te dizer algo. As coisas de Deus somente acontecem depois que alguém abre a sua boca e proclama isso. Tem que abrir a boca e proclamar. Então a gente pode ver esse princípio aqui em Ezequiel, capítulo 37, a partir do verso 1, um episódio bastante conhecido também da palavra de Deus. Nós vamos ler aí até o verso 10, nós vamos ler 10 versículos, amém? Acompanhe, por favor, Ezequiel 37, a partir do verso 1, amém? Que é aquela famosa visão do vale de ossos secos. Olha só. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Um vale cheio de ossos. O que são ossos? Não é coisa viva, é coisa morta, coisa inanimada, coisa sem poder. Verso 2. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem,
acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Verso 4. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Presta atenção. O Senhor estava no vale com o profeta. O Senhor poderia falar para os ossos, mas o Senhor estabeleceu algo, meu irmão, aqui na terra, que são os seus profetas. Você é profeta de Deus no meio das suas circunstâncias. Você é profeta de Deus na sua casa, na sua família. Você é profeta de Deus no seu trabalho, na sua vida financeira. Você é profeta de Deus na sua escola, jovem, lá onde você estuda. Você é profeta de Deus na sua célula, líder, discipulador, pastor. Você é profeta de Deus. Deus tem uma palavra para dizer, mas Ele não diz. Ele fala para o profeta dizer. Deus estava no vale dos ossos secos, mas Deus não falou com os ossos. Deus falou para ele que você fale. É você que fala. É você que fala. É você que fala. Você está vendo isso? Está muito claro aqui, no verso 4. Ezequiel dizendo: disse-me ele, profetiza a estes ossos e dize-lhes. Ezequiel tinha que dizer: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Não era o Senhor dizendo para ouvir a palavra dele, era o Senhor falando para o profeta dizer. Verso 5. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Entende? Você profetiza. Verso 6: porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porém em vós o Espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. O Senhor estava falando para o profeta. E aí? O que você tem falado a respeito da sua casa, da sua família? Ah, pastor, tem falado que minha família é difícil demais, ali não converte não, tudo duro de coração, ali é treva grande. É isso que você fala? Será que é isso que o Senhor quer que você fale? O que o Senhor quer que você fale? Profetiza, meu irmão, sobre o vale de ossos secos. Começa a falar: a minha família é uma bênção, os meus filhos são benditos do Senhor. Sabe, começa a falar, começa a dizer o que você crê a respeito da sua vida financeira, a respeito do seu trabalho, a respeito da sua célula, a respeito do seu discipulado. Começa a falar, amém? Agora olha só o que diz o verso 7, estou terminando. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, preste atenção, enquanto você profetiza, enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se juntava cada osso ao seu osso. Meu irmão, talvez você não esteja ouvindo, mas o milagre está acontecendo enquanto você crê e proclama, enquanto você crê e você fala, entende? E aí depois no verso 8 diz: olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Oh, meu irmão, é impressionante. O que o profeta fez? Ele não fez nada, ele apenas falou. Não é uma questão de obras, é uma questão de falar, de profetizar, de declarar o que você crê. O que é um vale de ossos secos? É uma doença crônica que os médicos dizem não ter solução. Isso é um vale de ossos secos. O que é um vale de ossos secos, pastor? É uma dívida impagável, muito grande, que não tem como, não tem dinheiro. O que é um vale de ossos secos? É uma família
presa por cadeias espirituais malignas. O que é o vale de ossos secos, líder de célula? É uma célula onde só tem cadeira e não tem gente. Isso é um vale de ossos secos. O Senhor perguntou para Ezequiel: poderão reviver esses ossos? O Senhor também pergunta para você hoje, meu irmão: esse casamento pode reviver? Essa empresa pode ainda ser levantada e prosperar? Essa doença pode ser ainda curada? Mas a resposta do Senhor foi o seguinte: profetiza aos ossos secos e diga para eles reviverem. O Senhor chama você para dizer. Fique em pé onde você está aí na sua casa. Amém? Fique em pé, levante-se. Levante-se. Se Ezequiel se recusasse a profetizar, nada iria acontecer. Não iria acontecer. O poder de Deus estava disponível, mas o profeta tinha que falar. Profeta de Deus, fale. Você é o profeta. Você é o profeta. Fale, fale. Então Ezequiel, ele falou como? Falou com o quê? Falou com esqueletos. Você percebe? Que coisa mais estranha. Falar com esqueleto, falar com um pedaço ali de osso inanimado, seco. Por isso nós precisamos de falar com coisas inanimadas, precisamos falar com as circunstâncias, precisamos falar com doenças, precisamos falar até contra demônios. Nós falamos, enquanto nós falamos, Deus opera. Muitos crentes não têm resultado porque eles estão fazendo coisas ao invés de profetizarem, ao invés de falarem. Ouça o que eu vou dizer para terminar. O fazer é da lei, mas o falar é da graça, porque a obra já foi feita, agora você apenas fala. Amém? Por isso, por alguns segundos apenas, comece a falar. Comece a falar. Comece a falar a respeito dos seus alvos pessoais de oração. Comece a falar a respeito dessas pessoas salvas. Comece a falar a respeito da sua célula. Comece a falar a respeito da sua vida financeira. Comece a falar a respeito da sua saúde. Fale! 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 Por isso que quando nós tomamos a ceia do Senhor, nós falamos. Falamos da obra consumada. Por isso, erga o pão aí onde você está. Feche os olhos, diga assim: este pão é o corpo de Cristo, que foi moído por mim, lá na cruz do Calvário. E ao tomar este pão, eu estou declarando que eu já fui curado de toda doença, de toda enfermidade, que eu sou protegido de todo vírus, que o meu corpo é saudável, forte, que eu sou imunizado e que eu sou livre de todo juízo, porque o juízo que deveria vir sobre mim caiu sobre Cristo, sobre o seu corpo, para que eu tivesse paz no meu corpo, na minha saúde, em nome de Jesus. Erga agora o cálice, diga assim: este cálice é o cálice da nova aliança, aliança da graça, não das obras. Ao tomar esse cálice, eu estou declarando que eu já fui lavado de todos os meus pecados e que eu tenho livre acesso ao meu Deus no trono da graça para receber, porque eu creio e porque eu confesso tudo aquilo que eu preciso, mesmo sem merecer. Por isso, obrigado, ó Pai, por essa resposta de oração aos meus pedidos. Obrigado, ó Pai, por essa resposta de salvação de todos aqueles por quem eu tenho orado, para que sejam salvos no teu nome. Aleluia. Coma agora do pão, beba do cálice. Aleluia, aleluia. Como você está nesse momento? Dê testemunho, amém? Declare a palavra. Não se esqueça que o fazer é da lei,
mas o falar é da graça. Nós estamos na graça. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, e até mais tarde às 22h30 na live Líderes que Multiplicam desse sábado, em nome de Jesus.